sou a Amanda. Eu sou a Maria Eduarda. Nós vamos apresentar o nosso projeto de ensino, a diversidade cultural no ambiente escolar. Falando sobre a nossa área de concentração, a gente optou por metodologia de ensino, porque a gente acredita que ela seja a base para todo esse processo de ensino-aprendizagem. Ela traz todas as ferramentas que o professor vai utilizar em sala de aula para transmitir o conhecimento. E ela também vai estar presente sempre, desde lá do começo, na educação infantil, até os anos finais. A escolha do nosso tema nós construímos e pensamos através das nossas vivências nos nossos estágios e vivências nos ambientes escolares. Nós sabemos que a escola ela é um ambiente de diversidade cultural e que nós vivemos num país rico culturalmente, né? E nós precisamos aprender e ensinar que nós temos que valorizar todas as culturas, né? Não somente aquela que predomina, mas dar valor também à minoria e compreender que incluir não se trata apenas de incluir quando há alguma deficiência, né? Mas incluir no social, incluir todos e valorizar todas as culturas. A importância do nosso tema na esfera profissional é porque, como foi dito, né, essa diversidade ela existe, ela vai estar presente sempre em toda sala de aula, então a gente acredita que ela vai nos deixar mais capacitado para isso. A gente vai saber lidar melhor quando encontrar essa diversidade dentro da sala. Na educacional, ele vai abranger o currículo, né, vai enriquecer o currículo desse aluno, e aí já puxando para o social, essa criança ela vai conseguir trazer toda a teoria para a prática, porque é aprendendo sobre a diversidade que ela vai aprender a respeitar e entender que nós somos seres diferentes, com crenças diferentes, com pensamentos diferentes e que a gente precisa respeitar isso. Nosso projeto ele conta com 6 objetivos. Dentro deles é compreender como o professor deve lidar com a diversidade dos seus alunos, entender como e o que a Secretaria da Educação ela pode estar oferecendo como apoio para os profissionais, né, os materiais que ela pode estar oferecendo como apoio. Analisar os métodos de trabalhar a diversidade cultural, né, com os alunos na sala de aula. Reconhecer a importância, né, da escola e a diversidade. Discutir quais as principais culturas a ser trabalhada, né, e tratadas na sala de aula com seus alunos e compreender o ponto de vista da BNCC diante da diversidade cultural no ambiente escolar. Falando um pouquinho mais sobre um dos nossos objetivos, que é o papel do educador na diversidade cultural, o educador ele vai encontrar essa diversidade dentro da sala, né, e o que seria essa diversidade cultural? É a diferença de costumes, de crença, de linguagem que tem de uma cultura para outra. Então ele tem essa responsabilidade de passar conhecimento, de passar esse conhecimento sobre essa diversidade, e é um desafio para ele fazer com que as crianças assim não criem um conflito com essa diversidade, muito pelo contrário, fazer com que você aprenda com a cultura do outro e até mesmo com a sua própria, porque muitas vezes a gente não para pensar na cultura que a gente tem, a gente faz as coisas no automático e não pensa que aquilo já é um costume, que aquilo foi ensinado por alguém e segue uma cultura. Então não existe ninguém que não tenha cultura, todo mundo tem uma cultura diferente um do outro. E aí a BNCC, né, diante da diversidade, ela reconhece que a escola é um ambiente público e democrático, então automaticamente a gente vai receber nela todos os tipos de pessoas, todos os tipos de aluno, a gente precisa estar pronto para isso. E aí ela também diz, né, que o Brasil é um país com muita diversidade cultural e também desigualdade social. Por isso a escola ela precisa montar um currículo que abranja todos esses alunos, que considere essas necessidades, as possibilidades dele e também o que interesse ele, o que faça com que ele queira realmente aprender. Então a BNCC ela veio para garantir realmente esse respeito e essa valorização das mais diversas culturas que a gente tem. A nossa pesquisa ela teve início, né, desde a construção do nosso tema, né, até nas nossas experiências vividas em nossos estágios. Nós usamos os pensamentos de Lacerda para estar esclarecendo as nossas dúvidas e usar como apoio. Nós focamos a nossa pesquisa no município de Uruçanga, tá? E a nossa pesquisa ela é exploratória no sentido de juntar os dados, né, e formar o nosso gráfico, e qualitativa em toda a sua fundamentação e pesquisa. Nós usamos o município de Uruçanga, um município onde há uma predominância cultural, e aí nós buscamos na Secretaria da Educação a naturalidade de todos os alunos matriculados no município para estar formando o nosso gráfico.
o nosso gráfico traz a diversidade no município. E nós podemos ver que o município conta com 1.677 alunos matriculados, tá? Nascidos em Uruçanga, nós temos 793 alunos, o que dá 47,28% dos alunos, tá? Nascido em cidades vizinhas, nós temos 739 alunos, o que fecha 44,6% dos alunos, cidades como Criciúma, Cocal, Orlães, Tubarão, tá? Nascidos em outras regiões, nós temos 633 alunos, que seria 7,93%. Seria Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, outras regiões nesse sentido. E 0,72%, que cabe a 12 alunos, nasceu em outros países, né? Aqui nessa porcentagem nós vamos ver que tem predominância de crianças que nasceram na Alemanha. Mas o município, durante o ano, a grande maioria trabalha na Alemanha. Então, a própria Secretaria da Educação trouxe essa questão pra gente, que a gente ia encontrar que a maioria dos alunos nasceram na Alemanha, mas porque os pais vão trabalhar durante o ano lá e acabam que as crianças acabam nascendo lá. Tá? O município, a gente vê que, apesar dele ter uma predominância cultural, nós temos, né, uma diversidade cultural. E também, em conversa com a secretaria, ela trouxe que esse gráfico ele é diferente do ano passado, que o ano passado eles percebiam que eles tinham crianças vindo de outros países. Isso nos traz que a diversidade cultural ela não tem um ponto fixo, uma linha reta a ser seguida, né? Ela está sempre em mudança e isso mostra que o professor ele pode estar recebendo crianças de qualquer cultura e ele tem que estar preparado, não tem como trazer um ponto certo para ele, né? Ele vai estar sempre tendo que estar preparado e valorizando e trazendo toda a cultura para sua sala de aula. Então, a gente optou por esse tema, né, nos nossos estágios, porque a gente notou que lá na educação infantil, os professores eles não estão preocupados em falar sobre essa diversidade, porque está todo mundo focado em ensinar letras e números. Não que isso não seja importante, mas não dá para trabalhar só isso, ele precisa trazer mais. Então, a gente percebeu que ele não trabalha isso, que o principal é letras e números. Aí lá no fundamental, a gente notou que pode ser um problema, porque a criança ela não entendeu que existe diferença, que o outro não pensa igual, que o outro não é igual a ela, e aí pode acarretar no que a gente tanto conhece, que é o bullying. Então, porque ela realmente não conheceu, ela não tem essa noção de que ela é diferente, que ela precisa respeitar. Aí na gestão, a gente considerou como ela é fundamental, ela tem um papel mais importante no meio disso, porque ela que pode auxiliar os professores e até se for necessário cobrar, mas principalmente trazer esse auxílio, né? Mostrar para os professores que é importante falar sobre a diversidade, que é importante tratar outros temas, além de letras e números, que a gente sabe que é realmente muito importante. Nós finalizamos o nosso projeto, concluímos que sim, a diversidade cultural ela é presente, sem dúvidas, no ambiente escolar e que a escola, né, a educação, ela está percorrendo esse caminho porque realmente, a cultura, quando a gente comenta, acho que é tão pequeno, né? Só vamos ali trabalhar a cultura, mas realmente ela é algo muito importante, porque ela é o que move a nossa sociedade e cada um com a sua cultura é o que segue dentro da sociedade. Então, a gente começando a plantar essa sementinha e valorizando e trazendo respeito, né? E acabando com esse preconceito, provavelmente a gente vai estar aí formando futuros cidadãos, né? Com esse respeito e valorizando todas as culturas. E a gente finaliza concluindo que alcançamos todos os nossos objetivos, né? E que sim, nós podemos estar aí nas salas de aula modificando e construindo uma sociedade melhor.